E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Mendonça Digital. Hoje a gente vai se aventurar num dos maiores mistérios da humanidade, os OVNIs, ou como a NASA agora prefere chamar, UAPs, fenômenos anômalos não identificados. Pois é, parece que finalmente esse assunto, que por tanto tempo ficou só na conversa de ficção científica e teoria da conspiração, tá ganhando a atenção séria que merece, né? É verdade. A gente aqui no Mendonça Digital preparou um material especial para esse mergulho profundo, nossa base. No documentário Novinho em Folha da Nova, o nome já diz tudo, ou o que são OVNIs. Eles foram lá e abordaram esse tema que costuma ser cheio de sensacionalismo com uma lupa científica. Entrevistaram especialistas de peso, examinaram as evidências e tentaram separar o joio do trigo. E como sempre aqui no Mendonça Digital, a gente trabalha com os nossos relatórios. Nosso chefe, o Renato, está sempre de olho. E o documentário destaca bem essa mudança de OVNI por UAP, né? É tipo um sinal de que estão deixando de lado as ideias da cultura pop para ter uma abordagem mais pé no chão, baseada em dados para estudar esses eventos. É assumir que tem coisas rolando nos nossos céus que a gente simplesmente não consegue explicar, pelo menos por enquanto. E para quem tá chegando agora no Mendonça Digital já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa aquele like para dar aquela força pra gente. Mas voltando ao nosso papo de hoje, o documentário nos leva lá para trás pro evento que realmente fez o público pirar com essa história de OVNI. O avistamento do Kenneth Arnold em 1947, lá perto do Monte Rainier. Ah, sim. O Arnold foi quem inventou o termo disco voador, depois de ver uns objetos que para ele pareciam deslizar na água. E esse avistamento foi tipo um estrondo sônico. Deu início a uma avalanche de relatos parecidos, de repente todo mundo estava olhando para os céus e perguntando o que mais poderia ter lá em cima. Sem dúvida, foi um divisor de águas. E aí que a coisa fica interessante de verdade. O documentário mergulha de cabeça num dos casos de OVNI mais famosos de todos os tempos. O incidente de Roswell. Também em 1947. Eles exploram como o governo tentou abafar o caso no começo, dizendo que era só um balão meteorológico. Mas aí como é, né? Só atiçou a imaginação do público e aí pipocaram teorias da conspiração para todo lado. O caso de Roswell mostra bem como a falta de transparência cria aquele vácuo, e rapidinho ele é preenchido com especulação e desconfiança. É difícil demais separar os avistamentos reais de UAPs daqueles que são só objetos que a gente não reconhece, ou até mesmo tecnologia secreta do governo. E o documentário manda bem em ilustrar isso. O que caiu em Roswell não era uma nave espacial de outro planeta, não. Era um projeto super secreto chamado Projeto Mogul. A Força Aérea estava lançando uns balões lá no alto equipados com sensores para monitorar os testes nucleares dos soviéticos durante a Guerra Fria. Imagina só isso há mais de 70 anos atrás. O mais incrível é que demorou décadas para eles finalmente abrirem o jogo sobre o Projeto Mogul, e esse segredo infelizmente deu muita força para desconfiança e para todo tipo de teoria maluca. Falando em segredo de governo, o documentário também nos leva para a lendária Área 51, aquela base militar super secreta em Nevada que vive no centro das teorias de conspiração sobre alienígenas. A Área 51, né, o exemplo perfeito de como o segredo, mesmo quando tem motivo para existir, acaba alimentando a curiosidade e a imaginação do público. O documentário confirma que a Área 51 realmente serviu para testar a tecnologia militar de ponta, tipo aviões invisíveis. Mas também reconhece que todo esse mistério em volta da base acabou contribuindo para essa aura de mistério dos OVNIs. Então, enquanto alguns avistamentos de UAPs podem ser explicados por essas aeronaves secretas, o documentário deixa claro que tem muito caso que continua sendo um mistério de verdade. E para investigar isso mais a fundo, eles chamaram a Cavalaria da Ciência. Verdade. O documentário está cheio de entrevistas com cientistas importantes em várias áreas, astronomia, astrofísica e engenharia. Todos eles usando o que sabem de melhor para tentar entender os UAPs, analisar as evidências e criar novas maneiras de estudar esses fenômenos. E esses cientistas não estão só sentados em laboratórios pensando, não. Eles estão botando a mão na massa, coletando dados e fazendo experimentos. O documentário até mostra um experimento incrível liderado pelos cientistas Joshua Semeter e Sean Kirkpatrick. E esse experimento focou naquela coisa estranha de alguns UAPs sumirem do nada nos vídeos, principalmente aqueles gravados por pilotos militares. Eles acham que a luz infravermelha pode ser a chave para entender esses desaparecimentos. Explodir a cabeça, né? Mas antes de a gente se aprofundar nessas teorias, vamos voltar um pouco e falar sobre alguns dos encontros com UAPs mais cabulosos que reacenderam interesse nesse assunto. A gente tá falando de casos tipo os encontros Gimbal e Tic-Tac, né? Esses incidentes que os pilotos da Marinha viram e gravaram em vídeo. Aí a coisa ficou séria. Isso aí. O documentário mostra os relatos dos próprios pilotos que estavam lá. O Ryan Graves, um ex-tenente da Marinha do ZUE, conta como o esquadrão dele encontrou o UAP Gimbal lá na costa de Jacksonville, na Flórida, em 2015. E não foi pouca coisa. Não, esses encontros eram frequentes para eles. O que chama atenção é que o Graves foi o primeiro piloto em serviço ativo a falar abertamente sobre esses avistamentos, né? Isso deu um peso enorme para a discussão sobre os UAPs. E não dá para esquecer o caso do Tic Tac de 2004. Quem viu foi Alex Dietrich, um oficial e piloto da Marinha do ZUE. Esse encontro aconteceu perto de San Diego
E envolveu um UAP que fazia coisas que ninguém conseguia explicar, nem os movimentos, nem as capacidades dele. Os vídeos do Gimbal e do Tic Tac foram liberados para o público e aí o interesse explodiu. Todo mundo queria que o governo fosse mais transparente. E sabe o que aconteceu? A coisa ficou tão grande que até os membros do Congresso começaram a pedir explicações. O documentário mostra como essa pressão toda levou à criação de um departamento no Pentágono só para investigar os UAPs. Que mudança, hein? Isso mostra que os UAPs não eram mais coisa de maluco, virou uma questão de segurança nacional. Estão investigando isso nos níveis mais altos do governo. Mas mesmo mostrando esses avistamentos inexplicáveis, o documentário também bate na tecla da importância da ciência e do ceticismo. Afinal, nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que voa é disco voador, né? Claro, o documentário explora várias explicações possíveis para os UAPs. Pode ser um objeto que a gente não reconhece, um fenômeno da natureza ou até tecnologia avançada de outros países, que nem o caso de Roswell, lembra? No fim das contas, era um projeto militar ultra secreto e não ETs. E para mostrar como a gente pode se enganar fácil, o documentário apresenta o Mick West. Ele é um investigador de OVNIs UAPs e faz uns experimentos bem interessantes. O West mostra como coisas simples, tipo o ângulo da câmera, a luz do ambiente e até a luz infravermelha podem criar ilusões de ótica que fazem objetos comuns parecerem coisas de outro mundo. Ele até desmascara uns vídeos famosos de UAPs, mostrando que aqueles movimentos que parecem impossíveis podem ser explicados pela física e pela perspectiva. Falando em luz infravermelha, você lembra da pesquisa que a gente comentou sobre os UAPs que somem do nada? O documentário se aprofunda nisso e aí a coisa fica ainda mais interessante. Sim, os cientistas Semeter e Kirkpatrick que fizeram o experimento explicam que a luz infravermelha que a gente não consegue enxergar se comporta de um jeito diferente da luz normal. Ela pode ser absorvida e emitida pelos objetos de um jeito que distorce o que a gente vê. Como se esses UAPs tivessem uma camuflagem que só pode ser detectada em certos tipos de luz. É ou não é fascinante? Com certeza. Essa pesquisa abre um leque de possibilidades para a gente entender como esses objetos se movem e interagem com o ambiente de jeitos que a gente nem imagina ainda. Mas o documentário não fica só na visão da ciência, não. Ele também traz a opinião de várias pessoas. Um jornalista que cobre OVNIs, um astrobiólogo, um cientista planetário. Eles dão a visão deles sobre o fenômeno UAP e isso enriquece o debate, mostrando como o assunto é complexo. É isso aí. Essa variedade de perspectivas é fundamental para a gente falar de um tema tão cheio de nuances como os UAPs. Afinal, a gente está lidando com o desconhecido e é importante ter a mente aberta para todas as possibilidades. Essa é a beleza da ciência e da investigação. É um processo constante de descoberta de questionamentos e de busca por respostas. E no caso dos UAPs, a jornada está só começando. Verdade. E com toda a tecnologia que a gente tem hoje, quem sabe que surpresas o futuro nos reserva. Talvez a gente esteja mais perto do que nunca de desvendar os mistérios dos UAP. E para quem quiser mergulhar de cabeça nesse assunto, a gente recomenda assistir ao documentário Completa Nova, O que são OVNIs. É uma viagem e tanto por um tema que não para de fascinar e desafiar a gente. E para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos aqui no Mendonça Digital, se inscreve no canal e ativa as notificações. Claro, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Quanto mais gente explorando os mistérios do universo com a gente, melhor. Agora, antes da gente terminar essa parte do nosso mergulho profundo, eu queria falar de um outro ponto que o documentário explora. O documentário chega a cogitar se alguns desses UAPs não seriam sinais de tecnologia extraterrestre. Uma ideia que atiça a curiosidade, mas que precisa de provas bombásticas para ser levada a sério, né? Com certeza. O documentário não ignora a pergunta que não quer calar. Será que alguns desses UAPs são naves alienígenas? Mas ele deixa claro que, apesar de ser uma possibilidade, a gente precisa encarar essa ideia com o mesmo rigor científico e ceticismo que a gente usa para qualquer outra explicação. Não dá para sair por aí falando que é tudo ET sem ter provas concretas. Então, nada de tirar conclusões precipitadas só porque a gente não sabe o que é, né? Exatamente. O documentário traz especialistas como o astrobiólogo Jacob Hack-Misra e o cientista planetário Michael Wondt para discutir os desafios e as possibilidades das viagens interestelares. Eles nos fazem pensar no tamanho do universo e como seria difícil para uma civilização alienígena chegar até aqui. E qual que é a opinião deles? Estão falando de dobrar o espaço-tempo e viajar por buracos de minhoca. Calma lá. Não é tão simples assim. Eles explicam que as distâncias entre as estrelas são absurdas e que a gente ia precisar de uma quantidade inimaginável de energia para viajar por elas. Para você ter uma noção, a estrela mais próxima do nosso Sol está a mais de 4 anos-luz de distância. Ou seja, se a gente viajasse na velocidade da luz, ia levar 4 anos para chegar lá. Nossa, é de caixo, né? Isso mostra que mesmo que exista vida lá fora, as chances de recebermos uma visitinha são bem pequenas. É essa a grande questão. O documentário nos incentiva a pensar criticamente sobre as possibilidades, mas sem esquecer dos limites do que a gente sabe hoje. A verdade é que não temos provas suficientes para dizer com certeza o que são os UAPs. E aí?
Onde a gente fica nessa história toda? Estamos mais perto de entender o que são os UAPs de verdade. O documentário não dá todas as respostas e tá tudo bem. A ciência é um processo de descoberta sem fim. E o mistério dos UAPs é um quebra-cabeça que a gente ainda tá montando. O importante é que finalmente estamos levando esse fenômeno a sério com uma abordagem científica. Acho que a mensagem principal do documentário é que a gente precisa ter curiosidade, mas também ter os pés no chão. Se por um lado a gente precisa estar aberto para a ideia do desconhecido por outro, a gente tem que exigir provas e análises rigorosas antes de sair tirando conclusões. Perfeito. É isso que faz do futuro da pesquisa sobre UAPs algo tão empolgante, com os avanços da tecnologia da análise de dados e com cada vez mais gente disposta a investigar quem sabe o que a gente pode descobrir. É uma ideia que instiga a gente, né? Talvez um dia a gente finalmente encontre as respostas para as perguntas que intrigam a humanidade há tanto tempo, mas enquanto esse dia não chega, o mistério continua alimentando a nossa curiosidade e nos levando a explorar os limites do que a gente conhece. E se você está curioso para mergulhar de cabeça nesse assunto, a gente recomenda que assista ao documentário completo da Nova, O que são OVNIs. É uma jornada incrível por um tema que continua a nos fascinar e desafiar. E para não perder nenhum dos nossos mergulhos profundos aqui no Mendonça Digital, se inscreve no canal e ativa as notificações. E claro, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. Quanto mais gente explorando os mistérios do universo com a gente, melhor. E nunca se esqueçam, quando o assunto é conhecimento e descobertas, o céu não é o limite. Continuem olhando para cima, continuem questionando e nunca percam a capacidade de se maravilhar. E com isso a gente encerra mais um mergulho profundo aqui no Mendonça Digital. Até a próxima, exploradores.